Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Com o que aconteceu no Rio de Janeiro, as pautas sobre segurança pública parecem estarem sendo aceleradas agora. Como fica a questão deste projeto de lei antifacção? Parece ser uma aposta do governo federal. Milton, ontem, durante todo o dia de ontem, no Palácio do Planalto, no entorno do Lula, tinha uma expectativa muito grande a respeito do Lula assinar hoje o projeto de lei antifacção, que é um projeto que está há meses sendo gestado no Ministério da Justiça. É um projeto que endurece as leis que se aplicam sobre as organizações criminosas, sobre o PCC, sobre o Comando Vermelho e por aí vai. É um projeto de lei que, por exemplo, prevê até 30 anos de prisão para crimes cometidos pelas facções criminosas, projeto que cria também a modalidade de organização criminosa qualificada, que é algo que não existe hoje, prevê também a possibilidade da Justiça determinar a intervenção judicial em empresas que são empresas formais, mas que estejam sob comando das facções. Enfim, tem lá uma série de medidas para o Estado ter condições de enfrentar esse poder crescente dessas organizações criminosas. Então, Milton, a assinatura desse projeto de lei pelo Lula e o anúncio oficial, se acontecerem, estão previstos para ocorrerem no final dessa tarde e, em seguida, o projeto seria encaminhado ao Congresso. E se isso acontecer hoje, significa que o governo acelerou essa burocracia toda. Esse encaminhamento para o Congresso estava previsto para acontecer só na segunda quinzena de novembro, depois da COP30. Só que agora o governo tem pressa. E o motivo, todo mundo acho que não passou uma temporada em Marte nos últimos dias sabe, né? O governo Lula está tentando não ficar para trás no debate da segurança pública, que é um debate que, desde a operação do Complexo do Alemão, voltou a ser mais do que urgente. É um debate em que a direita voltou a se alinhar diante de uma narrativa comum a partir dessa operação. Então, o que o governo Lula precisa agora é tentar responder a tudo isso com medidas concretas, com ações concretas, enfim, tentando mostrar que não está parado, Milton. Mesmo que algumas iniciativas, eu não estou falando especificamente desse projeto, mas dos vários, né, que estão sendo ventilados nos últimos dias, se sobreponham à ideia de cada grupo político apresentar, digamos, a própria iniciativa para parecer que não ficou para trás nessa discussão, né, Lauro? Exatamente, Cássia. E o governo Lula, por exemplo, ele percebeu, ele montou desde do dia seguinte da operação uma estratégia nova também de comunicação, de combate, para combater toda a narrativa da direita que cresceu muito desde terça-feira. O governo Lula percebeu, na verdade, por meio das primeiras medições feitas nas redes sociais, que a avaliação da população, não só do Rio, mas do Brasil, foi mais positiva do que negativa em relação à operação no Complexo do Alemão. E aí o governo ele recalibrou o discurso dele sobre o que ocorreu. Porque a gente lembra que nas primeiras horas da operação, na terça-feira, as críticas vindas do governo Lula à operação eram muito mais pesadas ao governador Cláudio Castro, à operação. Agora, o tom, Cássia, aos poucos foi mudando. Ele não mudou, evidentemente, para virar um elogio da ação, mas mudou de direção, sim. E tudo isso por inspiração do ministro-chefe da SECOM, o Sidônio Palmeira. O Sidônio montou, como eu disse, já a partir de quarta-feira, uma nova estratégia de comunicação para o governo enfrentar essa história toda. A gente percebe, por exemplo, Cássia, essa nova pegada no cuidado da única declaração até agora do Lula sobre o assunto. Aliás, o cuidado foi tanto
que ele se expressou por escrito numa postagem no X, no antigo Twitter. E não, por exemplo, ele deixou de falar na posse do Guilherme Boulos na quarta-feira, onde todo mundo esperava que ele falasse sobre a operação, ele preferiu se calar. Preferiu apenas a postagem por escrito. E foi uma postagem, Cássia, repara que o Lula, na postagem, ele não falou em matança, não atacou diretamente a operação, não atacou o Cláudio Castro, coisa que os ministros do governo dele fizeram aos montes na véspera. O Lula preferiu destacar, em primeiro lugar, naquela postagem, por exemplo, que não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pela cidade. Então, ele teve todo esse cuidado, mediu as palavras. Ao mesmo tempo, também na quarta-feira, anteontem, Cássia, a SECOM produziu e mandou para a internet um vídeo curto, de 1 minuto, que tenta ser uma resposta didática à operação do Cláudio Castro no Alemão. É um vídeo recheado de imagens de violência urbana e que, aliás, tem até trechos da fala da narradora iguaizinhas a do post do Lula, mas que, em resumo, é um vídeo que tenta passar que não adianta matar 120 pessoas no combate ao crime, porque no dia seguinte os bandidos teriam outros 120 aliados fazendo o mesmo trabalho, o que, aliás, está corretíssimo. E neste vídeo, o governo diz que a solução é desmontar o coração dos criminosos com ações de inteligência, que é o que ele tem feito e fez nessa operação Carbono Oculto, que foi empreendida no final de agosto em São Paulo contra o PCC. Em resumo, Cássia e Milton, a estratégia da SECOM do Sidônio Palmeira é não atacar diretamente a operação e tentar desconstruir o discurso da direita de que a solução passaria por mais confronto e por mais sangue. Então, a gente agora está presenciando, no final das contas, 2 guerras paralelas. Uma guerra que é contra os grupos criminosos e outra é uma guerra de comunicação pela hegemonia da liderança da narrativa em relação à segurança pública. Muito obrigado, Lauro. Um bom dia para você. Bom dia para você, Milton. Um bom fim de semana para você, para Cássia, para os ouvintes e até segunda. Até segunda.